Fred Caldeira. Briga para entrar na próxima Champions está quente e a Premier está praticamente garantido, já que vai ter 5 vagas, né? Para a próxima Liga dos Campeões. Agora já está 100% garantido, já é matemático. Depois da vitória do Arsenal contra o Real Madrid, a Premier League conseguiu os pontos suficientes nesse ranking paralelo da UEFA. Então a gente vai ter 5 vagas via Premier League. Podemos ter uma 6ª via Europa League, né? Mas na Premier League G5 e não G4. E agora, nessa rodada, a gente teve um embolar da briga por vagas na próxima Champions, porque a vaga do Forest está um pouco para jogo. O Forest ele perde, e se o João puder colocar a tabela na tela, vai dar para a gente ver que agora são poucos pontos entre o Forest, o terceiro colocado, olha, e o Aston Villa. 3 pontos que separam 5 por 3 vagas. Então, Nottingham Forest, Newcastle, Manchester City, Chelsea e Aston Villa brigam por 3 vagas nessas 6 rodadas finais da Liga dos Campeões. O Newcastle, atenção, tem um jogo a menos. Então, o Newcastle, que está muito bem, obrigado, e goleou o Manchester United, está com um pé para voltar na próxima Liga dos Campeões. Nessa rodada desses 5, do terceiro ao sétimo, só Forest e Chelsea não venceram. E numa dessas o Fulham joga hoje, né? Pode ficar no pezinho do Aston Villa ali ainda. Exato. Dessas 3 vagas que estão abertas, que Liverpool e Arsenal já estão praticamente garantidos, quem é que vocês acham que tem mais possibilidade de entrar e mais possibilidade de não conseguir entrar? Porque a gente fala da temporada do Manchester City, mas o Manchester City, neste momento, está ocupando aí a 5ª vaga. Eu acho que o momento do Newcastle e do Aston Villa são muito bons. O City parece que vai fazendo os pontos que ele ia deixando pelo caminho quase que com certeza antes. Eu acho que o Nottingham está seriamente ameaçado e City e Chelsea talvez briguem por uma vaga. Eu acho que vai por aí, talvez. O Chelsea tem uma tabela muito complicada. O Chelsea conseguiu a proeza de empatar com o Ipswich Town em casa, uma vitória que era obrigatória. Saiu perdendo por 2-0. E agora, cara, só enfrenta praticamente adversários complicados. Inclusive, a última rodada a gente pode ter uma final por uma vaga, porque a última rodada é Nottingham Forest contra Chelsea em Nottingham. Então a gente pode ter essa vaga em aberto até o fim. O Chelsea, para mim, está ficando para trás. Das 32 rodadas, só ficou 6 fora do G5. E está agora deixando isso escorrer entre os dedos logo na reta final. Só para mim, eu estou muito com o Marcelo no lance do Newcastle. Acho que o Newcastle talvez seja um dos times mais consistentes no momento da Premier League. Eu acho que até mais linear que os líderes que estão mais em cima. Assim, o Newcastle, depois do título, teve aquela questão que é lógico que um pós-título muita gente questiona como que o time vai se comportar, mas já esticou a corda de novo, está jogando num nível muito forte, teoricamente com um calendário que é bem viável também para conseguir construir essa vaga na Champions League. O Aston Villa tem a Champions aí no meio, uma situação que é difícil de reverter, mas também depois se concentra totalmente na Premier League. Eu acho uma briga muito complicada. O Nottingham, desses times, claramente, é o que tecnicamente é inferior, e apesar disso, faz uma campanha gigantesca, assim. Acho que o Nottingham é um time que depende muito de contexto, né? Quando ele está num contexto que ele precisa propor mais o jogo, quando ele sai atrás do placar, é um time que tem dificuldade. Agora, é um time que sabe jogar muito jogo contra os grandes, né? Tem esse jogo contra o Chelsea vai precisar jogar até pela grandeza, pelo nível de investimento, e aí é um terreno que o Nottingham consegue sempre se dar bem, porque é um time que entende o jogo, fica ali, cozinha, especula, e ele é muito letal, né? Ele tem uma temporada muito forte dos seus pontas, principalmente, né? 2 jogadores que vieram de grandes clubes e que se via muito potencial, mas não firmaram. Enfim, e para o Nottingham fica até essa questão de planejamento, né? Que o time se vê numa situação podendo pegar uma Champions League, é diferente você virar um ano pegando uma Champions League e ser uma Champions League. Então, essa oscilação do Nottingham é esperada,
mas eu não sei o quanto que ela vai se sustentar. Eu acho que se a gente olhar na tabela, os jogos que o Nottingham precisar jogar é o que ele tem mais dificuldade. Quando ele dá a bola para o adversário, ele fica É, tranquilinho. E é um time muito, assim, muito peçonhento, assim. Você parece que ele tá, o jogo contra o Manchester mesmo, não acontecia nada, de repente, pá. Sabe, um time muito eficaz quando chega na frente. é o time com a menor média de posse de bola de toda a Premier League. O Forest tem uma Sim. média de 35% de Meio que posse, no então Leicester, né? é entregar, só que tem um contra-ataque mortal, uma defesa muito boa nesses últimos 2 jogos, que são 2 derrotas seguidas, a defesa deu umas vaciladas. Nessa derrota pro Everton cai muito na conta do Murilo. A gente Sim. elogia quando tem que elogiar, a gente critica quando tem que criticar. Ele realmente falha diretamente no gol, ele perde a bola ali. O Newcastle dos 5 que estão brigando por 3 vagas é o único que está só na Premier, né? Porque todos os outros estão ou em competições europeias, o Chelsea está na Conference, ou É isso que eu estava em tentando lembrar. Copa da Inglaterra, ou os dois, né? O Villa está nos dois. O Villa ainda está na Champions, o Villa está nas semifinais da FA Cup que enfrenta o Crystal Palace. Então, o Newcastle, além de ter um jogo na mão, é o único que só tem a Premier League para jogar. Vocês veem E eu alguma acho, possibilidade... Ah, não. Vai, Marcelo, depois eu faço. não, eu acho que quem tem mais prejuízo de ficar de fora é o Chelsea, né? Pelo tanto que vem gastando, por mais que o Chelsea também faça boas vendas, né? A quantidade de jogadores que o Chelsea contrata está muito atrelado em alguns vão chegar e vão jogar, outros vão ser emprestados para ver o que acontece. Caso do Andrei Santos, que precisa ser repescado na próxima temporada pelo Chelsea, está fazendo uma Tá muito jogando boa muito. temporada no Strasbourg, assim, os números são incríveis. Eu não faço ideia porque não passa campeonato francês. Não foi vendido para a Europa, mas os números são incríveis do Andrei Santos e as informações também que vem da França são que ele está jogando muito bem. E tem muito jogador que o Chelsea compra, porque se não der nada, dá pelo menos negócio. Mas o tamanho de investimento que foi feito, se são 2 temporadas seguidas fora da Liga dos Campeões, basicamente, para jogar, você ganha uns 80 milhões de euros. E você ter 160 se somar 2 temporadas sem essa grana, é muita coisa que o Chelsea pode perder. Tela preta no Renato, daqui a pouquinho ele volta. Fred, existe alguma possibilidade real do City ficar fora? Eu acho que não, né? Virou o único objetivo do City nessa temporada e o calendário não deve ser lá dos muito complicados. O calendário não é complicado. O City ainda joga a FA Cup, né? Tem a semifinal contra o Forest. Pode terminar com uma taça nessa turnê de despedida do Kevin De Bruyne, que brilhou muito agora contra o Palace numa virada dentro de casa de 5-2. Eu acho muito difícil o City deixar essa vaga escapar. Muito por conta da tabela. E como tem jogado. Defende-se ainda muito mal, né? Mas contra o Palace atacou muito bem, como vinha atacando nos últimos jogos. Contra o Manchester United foi um jogo um pouco mais entediante, mas esse Manchester City dificilmente vai deixar escapar, até pelo grau de dificuldade que os concorrentes têm. Vai ser a pior temporada de pontos corridos da carreira de Guardiola como treinador, e ainda assim deve terminar em Liga dos Campeões e pode até bater em título. Bom impacto do Marmouche, né? Dos que chegaram, o Marmouche conseguiu se adaptar muito bem, muito rapidamente e vem fazendo diferença, vem fazendo gol difícil, gol de 1-0, gol de 1-2, né, para tirar o time do buraco. Ele não pegou no tranco o tempo suficiente, porque nos jogos contra o Real Madrid que ele entrou, ele teve pouco impacto, mas depois em campeonato inglês ele vem mostrando bom serviço. Já é o terceiro artilheiro do time. Chegou em janeiro. Passou o Guardiola. Tem uma galera no chat perguntando por que a Premier está garantida com as 5 vagas. É pela pontuação de todos os times da Premier dentro de todas as competições europeias. Na temporada passada, as 5 vagas ficaram com a Itália e com a Alemanha. E nessa temporada está garantida a Premier. E a segunda que deve pegar a 5ª vaga deve ser a Espanha. Mas ainda não está totalmente garantido, mas deve ser a Espanha, porque a Alemanha está bem abaixo. E a Itália também teve muitos times eliminados em competições europeias, então também está abaixo.